turma, boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início, gente, a um projeto nosso, né, chamado Estúdio Cast, onde semanalmente nós vamos conversar aqui com vários colegas da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, da defensoria, dentre outras carreiras da advocacia, com o objetivo de trazer para vocês toda a história, a carreira, trajetória, como eles estudaram, qual caminho eles percorreram, quais as dificuldades eles enfrentaram, para trazer para o pessoal que nos acompanha, mostrar para todo mundo essa história legal e bacana, e mostrar o lado humano de quem por vezes não tem um espaço para mostrar esse lado humano. Mostrar um pouco o lado humano, as dificuldades, e mostrar para todos, principalmente para os estudantes, que é possível. É possível você estudar e alcançar determinados níveis aí na carreira, seja no setor público ou na área privada, ao que você se dispõe aí a fazer. E hoje, no primeiro dia, já vou aceitar ele aqui. Eu vou ter a honra de conversar com o meu amigo Rafael Medeiros. Deixa eu aceitar ele aqui. Já te aceitei aí, Rafael. Vê se deu certo. Aí, rapaz. Fala, mestre. Meu amigo Beleza? Rafael. Que felicidade, meu Como é que irmão. tá? Ainda bem que você colocou uma blusa para fazer a live. Viu? Só coloquei porque você me mandou um WhatsApp antes, senão não tinha colocado, não. Velho. Cara, eu tava olhando aqui. Tem muita pergunta, hein? A turma mandou. Show, né? Mas eu elaborei aqui algumas também. Eu vou começar e vou conduzindo aqui. Você que manda. Vou conduzindo aqui, conforme eu também já conheço um Sim. pouco da sua história e acredito que a gente tem muita coisa para conversar. Tô com medo de não dar tempo, mas o tempo aqui é o seu, viu? Eu sei que A gente hoje faz mais vezes. nós dois Tô estamos me saindo animando a aqui voltar. do nosso horário, né? Da nossa zona. Esse horário a gente já está desacelerando para dormir. Já era pra eu estar comendo agora para dormir daqui a Rapaz, eu 10 acabei de minutos. comer para poder desacelerar, para fazer a live para dormir. Mas, gente, boa noite. Pessoal que está nos assistindo ao vivo, pessoal que está nos assistindo gravado, essa live, Rafael, vai ficar disponibilizada aqui no Instagram, mas depois ela vai ficar lá no canal no YouTube, um projeto novo, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Nós estamos iniciando e provavelmente semanalmente nós vamos estar aqui com colegas para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, das dificuldades, e eu estava falando um pouco antes de você entrar, para mostrar para os estudantes e para o pessoal que às vezes não conhece muito como funcionam as carreiras, como se prepara para um concurso, óbvio que não é só voltado para o concurso, mas todas as dificuldades que hoje, às vezes, nós como membros do Ministério Público, colegas da magistratura, delegados, tudo que eles passaram e que muitos estão passando hoje, mas eles não conseguem imaginar a imensidão, essas dificuldades. Eu queria trazer um pouco esse lado humano, mostrar para os alunos e para todos que nos acompanham aí um pouco da história de cada um de vocês, e não poderia ser diferente a gente começar hoje falando contigo, cara. Obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, meu irmão. Rapaz, eu que lhe agradeço. Que Eu vou lhe tenho apresentar como... aqui para o pessoal que está chegando e já o passa a bola. Gente, hoje nós vamos conversar com o colega Rafael Medeiros, atualmente promotor de justiça no estado do Ceará. Eu cantei essa pedra. Você foi o mais incisivo nessa pedra, né? Nós vamos conversar sobre isso. Vamos Já foi falar disso delegado aí. de É um polícia, assunto interessante. já foi delegado de polícia também no estado do Ceará, há meses atrás. Foi agente de Polícia Civil do Distrito Federal, graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, não é isso, Rafael? Especialista em Ciências Criminais, já professor universitário, de curso preparatório para concurso. Tem participação em obra também, não tem, Rafael? Não, Ainda não. obra jurídica não. Professor de processo penal e também, como ele já foi na época de estudante estagiário aqui lá
da Defensoria Pública da União. É mineiro, o mineirinho aqui, que eu tive o prazer de conhecer nesses meus anos de carreira. Cara, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo e conta pra gente aí, vamos começar um pouco, conta pra gente aí esse início da tua história, cara. Como foi que tu escolheu aí a faculdade de Direito? Por que tu escolheu Direito? Foi uma casa, era um sonho teu? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Você sabe que tenho uma enorme consideração por você. Primeiro era só meu amigo, depois passou a ser quase um mentor, e depois o cara que praticamente me falou para onde eu ia. E deu tudo certo. Obrigado por ter acompanhado tudo isso, cara. E parabéns pelo projeto. Passar esse lado humano, e vamos conversar muito sobre isso hoje, é essencial. Fazer com que os alunos entendam que não são extraterrestres que passam e que são pessoas que normalmente têm inseguranças, que normalmente pensam coisas ruins, que normalmente têm dias ruins, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar muito isso, porque às vezes o pessoal pensa que quem passa em concurso difícil é só quem tem uma vida perfeita ou uma vida acadêmica perfeita, né? E não é o caso. Então vamos lá, falar dessa história demorada, né? Você vai me cortando aí. Eu estou aqui com um passo a passozinho aqui, a apresentação do Rafael. Eu queria saber, Rafael, como foi a escolha aí pelo direito? Foi um acaso? Tinha alguém da família que te incentivava? Não, ninguém da família. Na verdade, eu fui o primeiro da família inteira, parte de pai e de mãe, a ter curso superior, né? Não tinha ninguém que tivesse outro curso superior. Meu pai teve técnico em elétrica e eletrônica, e pelo que eu me lembro, do resto da família nem curso técnico tinha. Então foi mesmo uma coisa minha. Em algum momento ali, acho que no ensino médio mesmo, eu comecei a ver coisas, né? A questão financeira sempre chamando atenção também. Eu queria ter uma vida melhor, eu queria ter uma vida com mais possibilidades, com mais liberdade. E o estudo foi o caminho, né? Era muito humilde, família muito humilde, mas meu pai sempre me incentivou muito. Meu pai pagava cursinho quando a gente não tinha nenhuma condição. E no cursinho é que surgiu o que eu vou fazer. Quero fazer curso superior. O que eu gosto? Desde aquela época eu gostava de academia, né? Então já vem na cabeça do cara, vou fazer Educação educação física, física. né? Primeira coisa. E muito embora eu ache um curso assim lindo, uma profissão também muito importante, eu acabei optando por não fazer a educação física, porque eu me imaginava trabalhando dentro de sala de musculação. E na época eu lembro que eu fiz uma análise bem fria. Eu sempre fui assim pouco apaixonado. Eu gosto da profissão, mas eu analisava também os aspectos extra-profissão. Então eu via muito tempo de trabalho, né? Uma hora aula que é difícil ser cara, na maioria das vezes não era. Então não vamos fazer isso não. Quase que eu me inscrevo em educação física. Me lembro também de ter feito um teste daqueles de vocacional, né? E ele apontou para a área de exatas e eu também desrespeitei o Eita, teste. foi pro outro lado, hein? Por outro lado, completamente diferente. Mas, cara, na dúvida, eu vou fazer direito. Eu acho que muita gente faz isso, sabe? Cara, eu queria, nesse ponto aí, eu preciso fazer uma observação. Tem um primeiro ponto, tem um colega nosso do Ministério Público chamado Dairton, que talvez você vá conhecê-lo mais à frente. Calpige, né? É o Dairton, ele trabalha do Calpige, É, exatamente. O Dairton também gostava de educação física e ele veio fazer educação física posteriormente é já na mesmo. faculdade de Direito, Que ou massa, já cara. como promotor de justiça. Ele fez educação física, formou em educação física, que ele gosta, Muito, muito enfim, interessante. o cara é atleta, gosta de nadar, correr. E nesse ponto aí do direito, cara, isso é da escolha do direito, Sim. que é o que sobra, dois pontos. Primeiro, o quão é importante nessa fase, cara, é ter um mínimo de orientação, assim, seja do pai, de alguém próximo. Você percebe que quando você escolhe por uma orientação, é diferenciado.
Sim, E eu escolhi da mesma forma, cara. Chegou uma época que eu disse assim, cara, eu vou fazer o quê? Na cabeça era só o quê? Só existia engenharia, medicina e direito. Eu detestava cálculo, não gostava da parte de biologia e química, só me sobrou o direito. Foi o direito sim. também. E assim são inúmeros alunos que nós conhecemos. Eu não tenho problema nenhum em admitir, e também acho que ninguém deveria ter, porque depois que eu fui conhecer o mundo dos estudos, como hoje conheço, eu tenho a perfeita convicção de que você pode ser bom em praticamente qualquer coisa, desde que você se dedique. Então, pô, eu escolhi ser médico, eu escolhi fazer direito, eu escolhi fazer educação física. Se você entregar o bastante, se você pagar o preço, você pode ser um grande profissional naquilo ali. Então, como eu não tenho, não tinha e acho que ainda não tenho essa grande paixão, sabe, de o direito me conquistou. Acho que poderia ser um médico perfeitamente realizado também, porque eu ia dar muita energia para estudar medicina, para poder atender bem as pessoas. Eu acho que em qualquer área a gente pode fazer isso, A gente né? Não tem uma se área identifica específica. muito nesse ponto. Eu também não fui por paixão, Sim, né? Foi muito parecido com você nesse ponto. E até hoje não é a paixão, tanto que a gente decidiu falar aqui sobre outros sim. assuntos, né? Nós já fizemos, acho que, várias lives juntos com temas jurídicos e era muito tenso, assim, uma coisa a gente tinha que, né, seguir, não podia errar no que ia falar Sim. e não parecia que não rolava um bate-papo, né? Não que o direito seja ruim, mas a gente tem outras paixões, enfim, a gente está aqui A gente para pode abrir esse leque, né? com certeza. Com certeza. Rafael, cara, e aí, durante a faculdade, tu decidiu em que momento, ou tu não decidiu depois? Tipo, eu vou fazer concurso. Ou teve algum momento que tu pensou que, cara, eu vou seguir na advocacia? Sim. A, o meu período na faculdade, eu uso mais uma vez como um exemplo para as pessoas, principalmente o exemplo do que não fazer, e também um exemplo de que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Eu era um aluno horrível, horrível mesmo, assim, de precisar colar, de não ter nota para passar, de repetir. Tomei pau até o terceiro semestre, eu tinha tomado pau em 3 matérias, entendeu? E coisa que não precisava mesmo, às vezes por falta, às vezes por nota. Eu era um aluno muito ruim, mas por volta do quarto, quinto semestre ali, os colegas começaram a estudar. Colegas que eram do meu grupo, só que de 2 semestres à frente, do meu grupo, assim, de amigos, né? A gente saía muito junto, muita balada, muita noite perdida, né? Só que chegou um momento que esses colegas, eles começaram a dar o exemplo. E aí eu comecei a me incomodar. Os rapaz, né? Eu tive essa subida no momento do vestibular de responsabilidade, fiz a prova, depois começou a descer. O começo da faculdade foi um desastre, né? E quando foi o quarto, quinto período que eu comecei a ficar preocupado, né? Por questões financeiras em casa, dificuldades, né, relacionadas à família e tal, os colegas estudando, cara, tem que dar um jeito. E ali foi o momento em que eu acho que eu virei. Assim, eu deixei de ser uma pessoa completamente irresponsável para ser uma pessoa que é óbvio que eu não mudei do dia para a noite, mas para ser uma pessoa que me implicava com as coisas. Aí você tem um bom tempo que você perdeu, né? Você vai ter que correr atrás dele. Então, não apareceu do nada as coisas, mas eu já comecei a focar. Então, eu já comecei a me organizar. Quando deu o quinto para o sexto semestre, eu já estava estudando bem, né? Eu estava conseguindo entregar número de horas assim, 3, 4 horas por dia, e isso sendo que eu fazia faculdade, eu tinha bolsa, eu tinha estágio na DPU, e ali eu comecei, sexto semestre mais ou menos. Quando chegou no oitavo, eu já tinha, no nono, eu já tinha passado na PCDF. E aí Cara, você tive. passou antes de sair da faculdade. Aí eu acelerei. Na verdade, eu tinha um período atrasado por conta daqueles pau que eu tomei lá atrás, né? E aí, quando chegou ao final, como eu passei nesse concurso, eu tive que adiantar a colação. Nem foi muito útil, porque eu estava na última turma e demoraram para chamar.
mas eu não tinha certeza, eu adiantei a colação, foi possível, alguns meses, então me formei e fiquei aguardando ser chamado. Só que aí eu já estava num nível de estudo muito bom. Nessa época, eu acho que foi a época que eu estava mais focado, sabe? Aquele foco quase exclusivo. Eu me formei e aí era 24 horas. É acordar de manhã, né, trocar de roupa para ficar em casa, estudar o dia inteiro, sair em algum momento para treinar, mas o resto do dia estudo. Estudo, estudo, estudo. Cara, Foi Rafael, um mas ano. deixa eu te perguntar uma coisa. Durante a faculdade, certo? Durante a faculdade, aí tu disse que lá pelo oitavo semestre foi aprovado na PCDF. Sim, Mas em que momento foi que tu despertou para, porque pô, passou no concurso para agente do DF? Pô, não é um sim. concurso simples, é um concurso difícil. Então, para tu ter passado no oitavo semestre, tu deve ter vindo se preparado aí, vamos lá do quinto. Mas Na verdade, eu teve não alguma passei no influência em oitavo. alguém dizer, cara, se A prepara para a carreira prova, policial? a prova foi no nono semestre, mais ou menos. Eu lembro que eu estava no finalzinho da faculdade, sabe? E aí, quando saiu o resultado, eu já estava no começo do décimo, que foi quando eu fui e, e colei grau. Então, mas essa virada, eu acho que foi ali no sexto semestre. Porque realmente o concurso de agente da PCDF talvez seja um dos mais difíceis do Brasil, até entre os de agente, né? É uma polícia muito estruturada, uma polícia bem paga, então é um concurso que foi difícil, sabe? Mas teve uma galera que, tipo assim, pô, tu tava aqui, por que que eu tô perguntando isso? Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui estudar para Sim, procuradoria. Mas por que que eu fui estudar para procuradoria? Porque o grupo que eu me inseri estudava todo para sim. procuradoria. Então eu fui naquele rumo. Faz todo Nesse, sentido, né? nesse período, por exemplo, tu foi estudou para a gente lá do DF. Tinha uma Sim, galera na faculdade que estava se preparando para esse concurso. Teve alguém que te incentivou, cara, vamos fazer com polícia. certeza, com certeza. O ambiente é tudo, né, cara? Primeiro que a área policial eu já escolhi por causa desses colegas mais velhos, que estavam estudando para delegado. Só que ainda tinha outros colegas aí já espalhados, né, que foram fazer essa prova comigo. Eu lembro, inclusive, que eu passei junto com um cara que na época era muito meu amigo, e um outro que também depois a gente até morou um tempo junto lá. É, Então foi meio que. Por que concurso policial? Porque tinha um pouco da coisa, né, do imaginário também, da força, do poder andar armado e tal. Coisas que na época da faculdade a gente dá uma importância assim muito maior, né? A maturidade depois nos mostra que as coisas são mais complexas. Mas era muito isso, ambiente e mais alguns desejos pessoais também, Entendi. que eram colocados ali junto. E E aí, aí tudo durante a juntou. faculdade, essa tua preparação, por exemplo, o concurso da polícia, tu já intensificou um ritmo pesado de estudo ou Já. tu conseguia conciliar com o estágio, que tu estagiava na Defensoria Pública? Eu estagiei na Defensoria Pública até formar. Eu precisava muito da grana. Então, assim, eu tinha que ficar. É, Agora, a faculdade, não estou nem dizendo para as pessoas fazerem isso, não, pelo amor de Deus. Mas no final, eu dei uma abandonada, Entendi. entendeu? Porque eu falei, Focou em cara, estudar. para que que eu vou te. Eu já era um bom estudante. E isso já ajuda muito. Porque quando você está em ritmo alto, estudar para faculdade é fácil, você passa em qualquer matéria de boa, né? O negócio lá no começo eu tomei pau porque eu era muito ruim de estudo. Eu não tinha nem ideia de como estudar. Então ali no final eu tinha condição de, por exemplo, eu tenho 4 horas de estudo, eu boto as 4 para concurso e assisto a aula na faculdade. Quando chegar em cima de prova, eu pego o material dos outros, leio e faço a prova. Às vezes ficava de, de prova final, às vezes passava um apertinho ali, mas eu larguei a faculdade e comecei a focar em concurso. Mas aí isso vai de cada um, né? Muitos querem terminar a faculdade bem, com grandes notas e tal, porque eu não via utilidade nenhuma, eu vi utilidade em sair de lá empregado. Eu acho que a faculdade serve para isso, sabe? E, Rafael, eu sempre falo muito isso, quando tem a oportunidade assim, a importância que é nós, durante a faculdade, porque eu sei que na escolha do curso lá atrás é difícil a gente ter essa maturidade, mas durante a faculdade, a gente ter esse momento de despertar para o que vai fazer.
porque eu acho que aí gera uma grande influência, e tu traz um grande exemplo com isso aí. Eu tive colegas na minha faculdade que, durante a faculdade, eles já diziam assim, cara, eu vou advogar, e eu vou ter meu escritório, e vai ser Uhum. assim. Os caras, eu confesso que eu olhava e para mim era coisa de outro mundo, porque o cara tá com a mente lá na frente. Sim, E os caras estão hoje onde eles disseram lá na faculdade, estão sim. muito bem com escritórios, estão muito bem. E tinha um cara na faculdade que ele dizia: Não, eu vou estudar para concurso. Quando eu estiver saindo da faculdade, eu já vou estar sendo aprovado nos concursos que eu quero fazer. Cara, eu nem consegui botar minha cabeça para um lado nem para o outro, ficava ali no meio, como se fosse em cima do muro. E, e eu vi os dois lados acontecerem. Esse cara, ele terminou a Sim. faculdade, ele passou em tudo que é concurso que ele fez. E logo no final eu estava estudando para o AB, o cara já estava passando aí entre os 10 primeiros na Procuradoria da Fazenda Nacional. Sim, sim. E, e outros já estavam montando escritório e tal, e eu, cara, perdi total. Então, eu não tive maturidade para fazer essa escolha. Eu também pequei no atraso, porque quando eu comecei a estudar, já foi depois da faculdade. Entendi. Então, tu já teve essa maturidade de, durante a faculdade, escolher que queria fazer concurso, já pensando que quando se formasse, Sim. ia já tinha que sair empregado. Mas isso não é a realidade da grande maioria. É justamente essa falta de você ter mais clareza no que quer. Porque eu acho que quando você tem essa clareza, você faz essa escolha lá durante a faculdade, você consegue colocar mais foco para alcançar mais rápido seus resultados. Exato. E isso na vida inteira, né? A gente está o tempo todo tomando decisões que vão influenciar na nossa vida no futuro. E a gente ter esse poder de intencionalizar as coisas é essencial, né? Eu vou para o regime de previdência dentro do MP, eu vou em qual? Porque eu estou fazendo investimento do meu dinheiro fora daqui, eu posso fazer isso aqui? Mas é só daqui 30 anos. Não, mas é uma decisão que agora eu tenho que pensar, eu tenho que ter clareza, né? Então é parecido com isso. A gente o tempo todo está tomando decisões que depois vão influenciar diretamente na nossa vida e ter essa clareza é importante. Rafael, e aí, cara, aí tu se formou, foi pro DF um tempo depois, como Então, o foi? DF acabou demorando chamar. Eu achava que ia ser mais rápido, demorou para chamar, continuei fazendo prova. Aí eu comecei a fazer provas, fiz algumas ainda de agente, mais locais lá. Eu passei para esqueci o nome, acho que é agente cartorário, ou, tipo o escrivão da PC do Rio. Eu passei muito bem colocado. Eu passei em primeiro colocado na prova fechada de agente penitenciário, caí para terceiro com a prova escrita, assim, coisa de 200 vagas. Eu passei na PC de Minas para agente também, passei para agente socioeducativo lá em Minas. Esses os concursos que não eram de delegado, os de delegado demoraram, né? Na verdade, o primeiro concurso que eu passei para delegado mesmo foi o do Ceará. E, salvo engano, foi o único para delegado. E Mas a, aí, por exemplo, quando tu se formou, sim. continuou estudando, já a PC lá do DF Aí demorou um pouco, eu tu ficou só estudava para estudando. delegado. Estudava para delegado, mas Entendi, eu fazia outras provas. entendi. Entendeu? E tu chegou a tua prova de delegado, foi antes ou durante o tempo que tu já estava no DF? Não, foi antes. Foi antes. Conseguiu fazer a Eu prova me antes? formei no comecinho de 2014 e comecei a estudar direto. No começo de No caso, 2015, 2014 se formou. é, Caralho, 2007 eu tava me é formando. mesmo? 2014 foi o ano que eu entrei no MP. Caramba, cara, esses cabelos brancos estão entregando. O cabelo branco nada, não tem é cabelo. Não tem nada, né? Sim, Mas cara, foi, aí eu te me formei em atrapalhei, desculpa. 2014, comecinho. 2015, começo de 2015, janeiro, foi a prova da PCCE. Nisso eu já tinha passado nesses outros concursos que eu falei, mas nenhum de fato tinha chamado ainda, né? Nem mesmo a PCDF. Então eu passei na PCCE. Quando eu passei na PCCE, ainda não tinham chamado na PCDF. Olha que doideiro. A gente tem que se acostumar com essa parte também, né? Que a gente acha que é só passar, mas não, é passar e depois ser nomeado.
Aí eu fui chamado para fazer o curso de formação da PCCE aqui em Fortaleza. Vim, fiz 4 meses de curso em 2016, começo de 2016. Quando eu acabei o curso de formação da PCCE, eu fui chamado para a PCDF. Olha que doideira. Aí eu fui para lá, fiquei 2 meses lá como agente. No matematicamente calculado. Foi direitinho, né? Se fosse um pouquinho antes, eu não poderia ter assumido. Aí eu fiquei 2 meses no DF, como agente de polícia, peguei uma experiência interessante, sabe? Vivi a lógica de plantão de lá, via a polícia de lá funcionando. E logo depois, em setembro, eu fui chamado aqui para delegado no Ceará. Massa. Então tu tá aqui, Rafael, no Ceará desde 2017. Setembro de 2016. 16. Isso. Nesse período que tu tá aqui no Ceará, Rafael, aí eu conheço um pouco da tua história. Depois, eu vou por partes aqui, mas depois que tu passou, chegou aqui como delegado, tu se sentiu um cara realizado ou naquele momento tu disse assim, não, cara, eu vou continuar estudando para concurso, já na sequência, ou tu deu um tempo, foi curtir a carreira, aprender um pouco mais, Sim. assim, eu digo, ter teu Eu, momento profissional, né? foi, eu dei um tempo. Na verdade, puxando pela memória, assim, eu me lembro que eu entrei na polícia com a intenção de me aposentar na polícia. Realizado, gostava do cargo, como gostei até o final, sabe? É um cargo muito interessante. Só que a polícia te apresenta questões que concursos de magistratura, de MP, não vão te apresentar, né? Eu me lembro que o que me fez, o primeiro ponto, né? As pessoas me perguntam, até uma das perguntas, várias perguntas que o pessoal mandou, por que você deixou de ser delegado e passou a estudar para MP? Não era a minha intenção inicial, né? Só que a gente, quem entra na polícia sabe, existem algumas limitações, existem algumas dificuldades. A primeira que mais me chamou a atenção e que mais me preocupou na época foi a questão da inamovibilidade que não existe, né? Eu lembro de estar no plantão, estar numa situação muito boa no plantão e aí de repente diminuiu o efetivo. É um outro problema muito grande da polícia, o efetivo, né, sempre baixo. E aí uma das pessoas tinha que sair do plantão e talvez até mudar de cidade. Aí eu novo ainda, só eu e minha esposa, tinha acabado de chegar, na verdade 1 ano e pouco, 2 anos. E aí eu pensei assim, cara, eu vou ficar com essa pulga atrás da orelha para sempre. Sempre eu vou poder ser movido para um outro lugar, né? E ter que. Porque eu me apego às coisas, eu sou muito organizado. Então, eu chego num lugar, eu organizo a minha casa, eu mudo as coisas, eu começo. Todo mundo faz isso, né? Você se acostuma com aquilo. E aquilo me fez mal de pensar naquilo. Pô, imagina eu com 45, 50 anos, sou movido para uma cidade do outro lado do estado. Como é Com que a fica meu vida toda filho? organizada aqui, por exemplo, né? Exato. Como é que fica meu filho? Então, meu filho, minha esposa, o que ela construiu, a Lívia, eu sou taurino, né, Lívia? Faz parte. Ué, taurino mesmo, Rafael? Sou. Inclusive, eu tô com muita fome nesse momento, não sei por quê. Quiser pegar alguma coisa aí para ficar beliscando, fica à Não, não, vontade. eu vou guardar que a Amanda já tá ali preparando já. Você já foi pro CrossFit com a Amanda? Foi, Ah, foi pesado. 350 calorias. Vou recuperar todas já já. Mas aí esse foi o primeiro ponto que me incomodou. Falei, não, cara, isso. E na época não tinha nada salarial ainda, sabe? É óbvio que eu sabia que ganhava melhor, só que eu não tinha ideia de que era tão melhor, né? Depois você conhece o cargo, você sabe que tem alguns benefícios. E aí as coisas foram acontecendo, não, vou estudar para MP, tá decidido, chamei a Amanda, conversei. A Amanda, na época, trocou uma ideia comigo. mas espera aí, antes de chegar nessa parte aí, quando tu entrou para delegado, começou a dar aula também, certo? Isso. Essa virada de decidir estudar para MP, tu já estava dando aula. Amanda, obrigado Tá. por ter me liberado, viu? Acho que só liberou porque era eu, obrigado.
Rafael, aí tu começou a dar aula, eu recordo, Sim. eu sei uma história, sabe, aconteceu um pouco comigo também, mas eu me recordo que tu começou a dar aula para o curso preparatório, curso MEG. Isso. E eu me lembro que tu me contando essa história, que tu gravava as aulas em casa, usava a tábua de engomar, não era? Uhum. Sim. Botava a TV, era uma mesa na frente, a tábua É, de engomar, era? não, ela não aparecia, né? Ela ficava abaixo da câmera. E aí é onde eu colocava as coisas para me organizar ali. Totalmente improvisado, né? Gravava a aula para mandar para o pessoal que estava se preparando para o curso, para concurso de Isso, delegado do curso médio. no MEG. Foi um bom tempo no MEG. Legal. Eu também Teve, passei pelo teve. MED também. E, cara, foi uma loucura, porque assim, uma outra questão que talvez eu não tenho orgulho nenhum de ficar falando, eu fiz tudo certo. Não. Eu poderia ter mudado isso. Eu acho que eu demorei largar o osso com relação ao trabalho. Eu trabalhava demais, cara. Porque eu comecei a ter oportunidades no meio, né? Então, surgiu a oportunidade de dar aula em faculdade, eu peguei. Surgiu a oportunidade do cursinho presencial, eu peguei. Do cursinho online, peguei. Comecei o APA, não sei se você Eu lembra. lembro, eu ia falar do APA ainda, eu ia chegar lá. Depois a gente fala mais também. O APA me tomando muito tempo, mas eu amava fazer aquilo ali. E aí, quando eu fui ver, eu estava trabalhando na polícia, no cursinho preparatório, no APA, na Eu lembro. faculdade, e Tava estava na estudando época, 3 horas tava por dia. puxado. E estava Eu estudando lembro. 3, 4 horas por dia. Né? Na época eu tinha decidido que eu queria MP, eu vou estudar para MP. E aí eu estava levando, e as coisas, mesmo assim, as coisas foram acontecendo, cara. Então, um ano depois que eu decidi estudar em 2018, né? Que foi até quando eu conversei com a Amanda. Falei, quero estudar, vamos voltar para a rotina de antes, infelizmente, e tal. Ela deu todo o apoio, como sempre, né? Não coloca um pingo de dificuldade, só facilita as coisas. E vamos lá, então. Comecei em 2019, eu fui fazer a primeira prova de MP e a nota já estava razoável, já estava acima dos 70, sabe? Mas foi essa virada, assim. A polícia é um bom cargo, eu gosto de exercer o cargo, mas tem questões que eu acho que pode ser melhor em outro lugar. E aí fui atrás disso. Eu me lembro, Rafael, também. Aí, quando a gente passou, eu dava aula na graduação, a gente passou lá pelo projeto Universo Júri, foi dar aula lá, Sim, dava aula pra caralho também, e a gente tinha mais tempo de conversar, sim. né? Conversar, falar sobre os concursos, e tu já me disse na época que estava estudando. Aí eu me recordo que teve um momento que tu ficou muito na dúvida, cara, se tu estudava, porque teve uma hora que tu decidiu que queria estudar, mas tu queria voltar para próximo de casa. É, E aí tu ficou naquela de estudar para PGE também, em um período isso já foi depois. procuradorias, em um período tu estava se preparando para o MP. Eu me lembro que tu ficou com um pouco de conflito com isso. Sim, sim. Fala mais Então, sobre esse período, cara. primeiro, teve um período que a gente teve mais saudade de casa, eu e a Amanda. E aí realmente a gente decidiu, vamos voltar. Só que isso sempre foi uma questão muito turbulenta aqui em casa, no sentido de nós dois não conseguíamos decidir. E não é que a gente batia a cabeça, um queria uma coisa e o outro outra, não. É que nenhum dos dois tinha certeza. Porque a gente gosta muito do clima do Ceará. A gente é apaixonado por praia, né? Quem me segue no Instagram aí sabe que a gente agora tá na praia a cada 15 dias no máximo, né? Tem que estar lá em Fortaleza a cada 15 dias, já é um E sacrifício, né? aí no meio disso ainda passa em Frecheirinha, passa em Frecheiras, passa em. A gente ama a praia e a gente ama o clima do Ceará, mas ao mesmo tempo tinha saudade de casa. E aí a gente, como se esqueceu do frio que faz lá embaixo, eu acho que a gente, não, vamos tentar voltar e tal. Comecei a fazer concurso, passei para a segunda fase do MP de São Paulo, aí passei na primeira fase do MP de Minas. Só que, cara, toda vez que eu ia em Minas, eu me sentia triste. Eu não gosto do clima, eu acho frio, eu acho muito urbano, sabe? Tudo pouco sol. Sei lá, a minha imagem de Minas, de São Paulo é essa. Então,
chegou um certo momento que a gente, não, vamos só procurar um cargo melhor. Não vamos ficar com essa coisa de ir para Minas ou não. Mas nesse meio caminho aí, eu passei para a segunda fase do MP de Minas, que eu acho que é a situação que você está. A melhor parte do Rafa é a Amanda, eu concordo, com toda razão. É, teve uma época em que eu passei para a segunda fase do MP de Minas, que a gente teve uma conversa longa. Ah, essa daí eu me lembro bem dessa conversa. Que foi nessa época que eu tava ali, volto ou não volto para casa. Passei para a segunda fase do MP de Minas, mas a segunda fase do MP de Minas batia com a primeira fase Do do Ceará. MP do Ceará. E aí eu tomei a decisão que eu acho que só o Anderson concordava comigo, mas ninguém. Que Eu foi fazer recordo, a eu lembro primeira até quando eu fase. disse. O que você falou? Você lembra? Eu disse, Rafael, MP de Minas tem todo ano. Tu já tá, se tu tá no nível de passar na primeira fase, tu consegue passar de novo no próximo ano, porque tu vai estar no nível maior. MP de Ceará tem a cada 10 anos, praticamente. Meu Então, tio, o William, passou aí, ó. Um abraço. eu disse, é melhor tu passar aqui, fazer aqui Sim. essa prova, cara, porque eu sinto que tu vai ser promotor aqui no Ceará e tu não vai mais embora do Ceará. Eu me lembro disso. Você E, cara, cantou profetizou, e viu, cara? profetizou mesmo. Profetizou. Eu guardei isso aí. Quando tu foi passando nas provas, na primeira, na segunda, e a gente ia conversando, eu, cara, isso vai, Rafael vai. Mas eu sabia, velho, é muito dedicado, muito disciplinado. Fala aí, a E, Amanda e te acompanha e aposta e te apoia, mas ela vê que é um cara que tá ali, pô, batalhando direto no dia a dia. A gente vai já falar sobre essa rotina. Antes, o João Bosco, cara, ele para a gente não perder a raciocínio, ele pediu para falar mais nessas questões, se tu sentir à vontade, que te fizeram migrar para o MP, sair da carreira policial para o Ministério Público. Travou para vocês também ou foi só para mim um pouquinho? Deixa eu ver se o Rafa volta aí, galera. Nesse período, se tiver travando a minha também, por favor, alguém deixa. Ah, travou lá. Beleza. O cara virou promotor, não pagou a internet, né? Aí tá desse jeito aí. Já vai voltar. Gente, aí nesse período eu recordo que o Rafael ele tava numa crise mesmo, assim, um dilema com relação a isso. Se ele fazia a segunda fase do MP de Minas, porque era em casa, né? Ou se ele fazia a primeira fase do Ceará. E eu me lembro que a gente conversou muito sobre isso. E eu disse para ele, cara, faz o Ceará que tu vai passar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Ver se ele vai pedir para voltar aqui. E aí a gente conversou para ele voltar. Minuto, tu? Apareceu ainda não, viu, Medeiros? Tua solicitação. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se deu certo. Aceitar. Pronto. Vai entrar agora. Pronto. Pagou a internet não, negão? esqueci, tô com muito problema, é muito processo no site, cara. Tu tá com o site aberto uma hora dessa aí, olhando coisa? Não, Ah, eu fechei que eu tava a ponto de dar uma pirada. cara, um colega perguntou para a gente passar aí pro outro ponto, mas me perguntou assim, quais foram, se você sentir à vontade para falar, mais questões que te fizeram, ele falou em migrar, mas deve mudar de carreira nesse ponto. O que mais te influenciou disso aí? Cara, assim, eu confesso que
é difícil falar algumas questões, porque eu não quero parecer mal agradecido, sabe? É aquela coisa do sair e falar mal e tal da polícia. Aí eu fiz muitos bons amigos lá, eu aprendi muito na polícia. Eu continuo achando que é um cargo essencial, só que eu ainda acho que é necessário haver uma valorização maior, né? Então, questões como questão salarial, questões como esse ponto, né, da possibilidade de mudança, e é assim em todas as forças policiais, não é um problema da Polícia Civil do Ceará, né? A inamovibilidade, ela só é prevista mesmo para promotor, para juiz, então não é um erro da polícia, é assim. Então eu falei, cara, não adianta eu ficar insatisfeito, eu ficar reclamando aqui, não é do meu feitio. Se eu não concordo com essas possibilidades, né, de ser removido, se talvez eu acho que o salário pode ser um pouco maior, eu preciso ir atrás disso, né? Eu resolver o problema. É um problema meu, não é um problema da polícia, do Estado, do governo, né? Eu sempre reconheço aquilo que eu tenho que buscar, aquilo que eu tenho que correr atrás. Mas, basicamente, inicialmente foi isso. Eu acho que elas falam assim, mas o cargo de MP tem um grande impacto social. Sim, mas o de delegado também, né? Isso eu não acho que seria o ponto cerne da questão. Seria mais uma questão mesmo das possibilidades, né? Da liberdade financeira e do exercício do cargo que me chamava atenção. Nunca pensei, por exemplo, em fazer magistratura. Eu me vejo no perfil de Ministério Público. Eu poderia defender alguém, por exemplo, ser defensor público. Eu teria parcimônia para separar as coisas, mas eu não concordo com muita coisa ali. Eu acho que eu não ia ter tanto estômago. Eu sou mais do MP mesmo. Quem vive comigo sabe que o meu perfil é esse. Conheço o perfil, se encaixa, encaixa. Então, foi assim, foi juntando, sabe? No começo uma coisa, aí depois foi aparecendo, depois outra, 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 outra. O cara, é isso aqui, é isso E aqui. a galera tem a dúvida, muita gente fala assim, faz a questão financeira, gente, é porque o cargo de promotor do Ministério Público em qualquer, eu não vou nem dizer todos os estados, mas hoje paga quase 3 vezes mais do que o cargo que um delegado está ganhando. Então isso já gera uma influência muito grande na valorização da carreira, nas transições e nas mudanças de carreira. Aí até porque quem já está no ritmo ali estudando, se preparando, o cara continua, né? Então assim realmente é uma grande, isso influencia bastante. Não apenas a Pensa carreira em bastante. si, mas a questão financeira, e quem disser que não opta, que não escolhe uma carreira não apenas por isso, mas levando isso também em consideração, eu acho que está meio equivocado. Eu tenho ressalvas enormes com pessoas que falam que esse tipo de coisa não deve ser considerada, porque eu acho que está vivendo num mundo completamente paralelo, né? Eu já pagava plano de saúde para minha mãe, por exemplo. Hoje em dia eu pude pagar um nacional. A gente chamava praia, mas não podia estar sempre na praia. Agora a gente pode estar sempre na praia. Não é possível que isso não faça diferença para a pessoa que está escolhendo um cargo, Não, né? com Se não certeza. faz, é porque é Rafael, desapegada demais. Não é o meu caso. eu recordo, eu quero falar um pouco aqui contigo, cara, do estudo. Tem muitas perguntas relacionadas a isso, mas eu recordo bem que nesse período de quando começou a passar nas provas do Ministério Público, chegou uma hora que tu meio que deu uma exaurida, uma cansada de tudo. Eu me lembro que a gente até conversou e falou, cara, eu vou sair de tudo. Saiu das Sim. aulas, aula na faculdade, cursinho, e decidiu ficar só na PC e estudando. E, cara, eu recordo que tu entrou num ritmo insano. Assim, de acordar 4 da manhã, pelo que eu me recordo, e estudava até tal hora. O dia que não tinha plantão, estudava não sei quantas horas por dia. Fala mais um pouquinho aí como é que era, fala dessa tua rotina de estudo, principalmente nesse período, agora já, quando tu vem se preparando para o Ministério Público do Estado do Ceará.
Pois é, Anderson, esse é um ponto que eu acho que é uma característica muito positiva em mim, que é o poder de decisão e de manutenção dessa decisão, custe o que custar. Então, assim, aí eu vou estudar para MP, né? Tá certo, estou dando aula. Chegou uma hora, eu precisava da grana da aula, porque você se acostuma, você traça um certo padrão de vida, e ali eu ganhava quase que o dobro, né? Era aula em faculdade, era aula em cursinho, era o APA, e aí eu tive que abrir mão de muita coisa para fazer essa escolha. Só que eu peguei e analisei novamente de forma intencional, dei um zoom out e falei assim, qual é a vida que eu quero ter, né? Eu quero continuar trabalhando em 3 lugares para dar aula, para poder ganhar X e perder noite de sono, é, ou eu quero mudar essa situação. Eu não eu quero mudar, eu vou ter que abrir mão então. E aí eu saí de tudo, né? Eu sou meio assim, tudo ou nada. E eu, cara, não, então eu vou sair, eu vou parar de dar aula, né? Sair do universo Juros essa época que me deu um peso no peito enorme, porque eu gostava muito da companhia de vocês. Era muito bom aquilo, os alunos, os professores, a nossa galera. Sair do próprio APA, né? Que foi, nossa, foi muito sofrido, É um porque filho, né, Rafael? É um filho era teu, um né? filho, era um Mas filho, o cara. APA vai voltar, não vai não, Rafael? Acho que ele tá só Eu abrindo o já filho. pensei nisso, cara. Eu tô aí, tô pensando, mas para agora não. Vai curtir um pouco o seu Exato. momento. E aí eu não, vou largar tudo e vou estudar, vou enfiar a cara nos livros e realmente nessa época eu comecei a ficar muito bem, porque é aquela coisa, o pessoal às vezes, né, é um pouco que vive no mundo de Nárnia, quanto tempo você estudar por dia é ótimo, é melhor que nada. Cara, não exatamente. Às vezes estudar meia hora por dia não vai te dar nada. Você não vai passar em concurso estudando meia hora por dia. Rafael, mas pode ser o começo? Pode, mas tem que entender que existe um mínimo de dedicação para você conseguir falar em certos concursos, como, por exemplo, concurso de magistratura e de Ministério Público. Então, por mais que eu tivesse um ritmo bom, por mais que eu tivesse um bom método, mais que eu já tivesse uma facilidade com as matérias, estudando 2 horas por dia, 2 horas e meia, estava muito difícil de conseguir encorpar o negócio. Quando eu larguei tudo e comecei e voltei a estudar 6, 7 horas por dia, aí o negócio, né, aumentou demais. Aumentou demais. Eu tinha condição de fazer prova escrita, eu tinha condição de fazer prova oral. E aí foi nessa época que foi acontecendo o MP e que eu comecei a criar umas ideias de estudar para a procuradoria, né? Que eu conversei muito com você essa época. Cheguei até a passar na PGM de São Paulo, estou aguardando a nomeação de lá, mas já decidimos que provavelmente não vou mesmo. Enfim, você cantou a Eu acho pedra que você não e vai, cara. Eu acho que essa decisão já foi tomada. já foi, já foi. Por alguns motivos, cara, eu tô gostando muito do cargo, sabe? Acho até que você vai perguntar depois sobre isso, né? Mas tô Vou gostando chegar muito do lá. cargo. Eu gosto muito de morar aqui. Eu iria perder financeiramente muito também, né? Nessa migração para a procuradoria. A Amanda já disse que aí, não, vamos não. Você vê quem manda aqui, né? Mas é aquela coisa, era uma possibilidade de ir para a advocacia, né? Mas quanto tempo eu vou demorar para firmar um escritório? Será que isso faz sentido, né? Perder quase a metade do salário para poder ter essa Para poder ir perspectiva? buscar essa metade trabalhando mais na advocacia. Exato, e sem nenhuma certeza, tá? Rapaz, quer saber? Acho que já deu, já deu. Ceará, a gente gosta muito daqui. E a rotina, e eu falo isso para todo estudante agora, cara. É bom para. Não pode falar palavrão, né? É muito bom. À O cara vontade. Fica à vontade, pô. Pode falar o que é quiser. muito bom Se parar a de gente estudar, cara. for cancelado aqui, cai todo mundo. Cai todo mundo, né? É muito bom parar de estudar. Principalmente quem já esteve nessa situação em vários momentos, como eu, sabe? A Amanda, todo mundo sabe como é o nosso relacionamento, assim. É muito. A gente é muito conectado e eu me sentia muito mal dela estar nessa rotina, porque ela sofria do mesmo jeito que eu. Ela não ia para a praia, ela não se divertia, ela não saía à noite, né? Era rotina de estudo, estudo, estudo.
E aí, quando a gente eliminou isso da nossa vida, assim, igual ela tá falando, é mais que bom. Cara, parar de estudar é muito bom. E ela parou de estudar meio que junto comigo, sabe? Então, hoje em dia, você é doido, são detalhes assim, sabe? Ah, vamos acordar num domingo e eu não tenho que acordar às 4 para poder estudar. A gente vai pro CrossFit, sabe? No sábado, por exemplo. Aí depois do CrossFit a gente pode sentar para conversar com o pessoal enquanto a galera toma uma cerveja lá. Isso não existia na minha vida. Não existia nada que não fosse estudo, sabe? Tudo direcionado ao estudo, correndo para estudar. Não me arrependo nem um pouco, porque hoje em dia eu vejo que valeu muito a pena, muito a pena. Mas assim, é muito bom parar. Então, para voltar agora, não digo que é impossível, mas eu acho que é muito difícil. Mas para parar, tem que primeiro começar e encerrar o ciclo. Exato. Né? Tem que pagar o preço para chegar ao final, né? Porque senão é Eu uma recordo frustração que e não um ganho, né? duas coisas que me vieram à mente agora. Uma delas foi quando eu fui fazer prova oral, eu já te contei essa história. E no dia que eu fui fazer a prova oral do MPCE, eu disse assim: hoje, se Deus quiser, é o último dia que eu vou estudar para concurso. E foi o último dia. Mas eu não tive, Rafael, logo de início, eu parei de estudar para concurso ali, dei uma descansada. Quando eu tomei posse no cargo, ainda com aquela. A gente fica um pouco inseguro. Eu recordo que estava no interior, lá em Poranga, nem é mais comarca, é vinculada. Tipo, eu tava 2, 3 horas da tarde, eu ia pro apartamento sozinho, me trancava lá. E, cara, eu ficava pilhado, porque eu vinha de um ritmo muito puxado, e não tinha o que fazer. E aí eu queria continuar estudando em casa mesmo, já como Sim. promotor. Mas porque a minha mente ainda não tinha desligado completamente que eu poderia ter uma outra É. vida. Né? Demora para acostumar. Exato. Você ainda continua se achando na obrigação de acordar cedo, de dormir tarde, né? E quando você descansa, você se sente mal por estar descansando. E eu lembro que nós tivemos uma conversa, eu e você, um pouco após já a aprovação, já próximo aí de quando começou a sair a nomeação e tal, Sim. que tu falou para mim, cara, eu acho que agora eu vou dar uma parada, porque eu tô muito cansado. Isso recente, ó, foi esse ano, cara. Não, então, na verdade, eu continuei, mas na época já estudando, fiz concursos para procuradoria, depois da aprovação do, do MPCE, eu continuei estudando para procuradorias, tive aí essa aprovação, cheguei numa segunda fase em Minas, mas não passei, mas continuei, eu estava cansado, eu estava claramente cansado, mas coisa de Deus mesmo. O dia que eu decidi parar de estudar foi o dia da convocação. Eu nunca vou esquecer disso. Foi um Foi dia. mesmo, a Foi. convocação saiu depois. Não, saiu no dia. É inacreditável. Eu digo assim, tu decidiu e depois saiu a convocação, no É, mesmo eu dia. decidi parar e depois saiu a convocação. Por isso que é um negócio assim que marcou muito minha vida. É Deus incrível, tá né? aqui fazendo as coisas. Porque foi o seguinte, eu acordei cedo. 4 da manhã para estudar, como eu sempre fazia. Isso agora, maio, né? Que foi quando saiu a convocação agora. E aí eu fui estudar, só que eu já estava muito cansado. E aí, como o grupo do pessoal dos aprovados no MPCE estava muito agitado, porque tinha ali a possibilidade de nomear lá para julho, agosto, eu já estava muito cansado e, cara, o pessoal todo já tinha parado de estudar. Eu era talvez um dos únicos ali da turma de aprovados que ainda estava estudando. E aí, esse dia, acho que foi uma quinta-feira ou terça-feira, não tenho certeza. Eu acordei e não consegui estudar. Foi o primeiro. O primeiro dia que eu dei pane mesmo. Eu falei, foda-se, eu não vou mais estudar. Eu não vou mais estudar. Levantei, fui para a delegacia mais cedo, né? Falei, pô, agora eu vou viver um pouco. Nem que seja uma pausa. E aí,
nesse dia a gente foi para uma operação que nem foi aquelas de madrugada, foi uma operação mais tarde, de meio-dia, que a gente estava para tentar pegar o alvo de surpresa. E andamos no meio do mato. A gente ficou num calor enorme por muito tempo. Foi um dia altamente estressante, né? Voltei para casa. Na verdade, quando eu cheguei na delegacia, ainda dentro da viatura, 4 horas da tarde, mais ou menos, destruído de cansado, com o braço machucado, porque nesse dia o pneu da viatura furou, a gente estava no meio do mato lá. Nesse dia, às 4 horas da tarde, a gente sem esperar, porque a gente não achava que ia ser naquele momento, a doutora Daniele, que é chefe de gabinete, né? Ela mandou mensagem no nosso grupo de aprovados. Pessoal, a gente vai convocar vocês. E vai ser agora. Aí o pessoal ficou maluco, né? Como assim? Agora? Ninguém esperava isso, todo mundo esperava julho, agosto. É isso mesmo, vai ser agora, a posse vai ser em junho. Caramba, cara, eu decidi parar de estudar hoje de manhã. Como que pode convocar agora? Tem uma pegadinha nisso aqui, entendeu? É muita coincidência. E aí Coincidência não, cara. É a mão de Deus, a Rafael. mão de É a Deus. mão de E Deus, aí cara. cara, agradeci, já liguei para Amanda. Caramba, acabou isso, cara. E aí ali eu já estava desistindo de estudar, sabe? Aquela minha ideia anterior de continuar estudando, mesmo depois de estar no Ministério Público, ali eu já estava desistindo. Quando eu entrei e conheci o cargo, conheci as atribuições, conheci a instituição, porque a instituição do Ministério Público, ela é muito forte, ela é muito estruturada, ela é muito acolhedora, sabe? É surreal, uma Antes de tu instituição. entrar nessa parte aí, quero que tu tente me descrever. Eu não vou nem te perguntar a sensação de quando teu nome saiu aprovado, mas desse dia que teu nome saiu convocado. Cara, como foi Eu que tu acho se que sentiu? esse dia ele é muito melhor. Porque o dia da aprovação meio que é bom, mas você já está esperando. Você confere prova, você vai atrás de informação, tem o quê? Tem o olho na vaga. Então você tem como saber que está sendo aprovado. E é fase atrás de fase, é uma atrás da outra. Então é bom, mas no dia que convoca, cara, é que você fala assim, cara, acabou, acabou. Não tem mais ação judicial, porque estava rolando ação judicial para travar o concurso. Não tem mais o que dar errado. Agora é só entregar os exames e vai dar tudo certo. É o dia que você tira o peso das costas. Antes disso, eu não tinha tirado. Ser Cara, aprovado não é o bastante. e a posse, velho? Como foi lá, eu só vi, também acompanhei a live da época do Ministério Público, vocês tomando posse. Sim, Tu tem foi incrível. uma Foi lembrança incrível, porque assim que tu sentiu lá? como eu te falei, ó, na posse, a gente já conhecia o Ministério Público. Eu até arrepio, cara, de falar. A gente já conhecia a instituição. E ali você se sente muito bem, sabe? Como a gestão da instituição trata a gente, o que você precisa, como você é recepcionado, você começa a conhecer o cargo, você começa a conhecer o prédio, as pessoas. Então, ali, a minha família toda ali, uma outra coisa, né, que mexeu muito comigo, já tinha 1 ano e meio que eu não via minha mãe e minha irmã, e elas vieram para a posse. Aluguei um apartamento lá em Fortaleza, claro, na frente da praia, porque a gente é doido com praia. E ficamos lá todo mundo 6 dias. Foi surreal, foi um momento perfeito, cara, perfeito. Eu não tinha como pensar num momento melhor, sabe? Desde o momento que a minha família chegou, de ver ela, todo mundo feliz, de ver a Amanda livre, que não ia ter mais que ficar nessa rotina de não sair à noite, e a gente pensando como seria isso, como seria. E o mais incrível, que nesse pós-aprovação as coisas são melhores do que eu imaginava que era. Sabe? Porque tu já imagina que vai ser legal, mas eu não imagino que ia ser tão bom. Em todos os sentidos, cara, todos os sentidos. Quando eu saio, eu tenho ido, né, para Herutaba e durmo lá vários dias.
Mas é sempre assim, como o cargo é muito dinâmico, como o cargo é muito complexo, eu sempre vou animado e com a faca nos dentes, porque é muita coisa para fazer. E ao mesmo tempo que, pô, eu conheço criminal, ótimo, criminal é 10%. Aí você tem saúde, você tem ECA, você tem adoção, você tem licitação, você tem um mundo de coisa que você tem que despachar de processo, e ao mesmo tempo você tem que tirar tempo para estudar. E eu me acostumei a ser essa pessoa, que eu sou alimentado por desafio. Então, quando eu vejo um negócio que está difícil, me dá até um fogo no peito mesmo, de falar assim, cara, é isso aqui, né? Aí, e até esse ponto tá muito legal, porque aí tem um momento, né, de tranquilidade no final de semana, e quando eu vou para lá, como eu já não estou com a Amanda mesmo, estou num quarto de hotel pequeno, cara, eu vou trabalhar 24 horas aqui, e Coloca aí foco só no trabalho. vou direto, é 3 turnos e Rafael, infinito. conseguiu, tu conseguiu tirar aquele peso que a gente carrega nas costas, velho? Assim, demorou para tirar aquele peso, demorou para tirar aquela culpa de descansar, de dormir, de não estudar, ou tu sentiu dificuldade nisso daí? Cara, a gente se acostuma com coisa boa rápido, né? Eu tenho um amigo que me dizia isso, eu dizia, cara, eu tô sentindo dificuldade. Se preocupe não que a gente achasse que se acostumou com um ruim, com o bom vai ser É, rápido. o difícil é igual fazer corte nas finanças, né? O difícil é fazer corte. Agora, se acostumar com dinheiro a mais, é de uma hora para outra. E é mais ou menos a mesma lógica, cara. Eu, no começo, me senti culpado, mas hoje em dia está muito equilibrado, sabe? Até porque eu continuo trabalhando muito. Talvez em tempo, talvez não, eu trabalho muito mais tempo no MP do que eu trabalhava na polícia. Por quê? Na polícia já tinha domínio do que eu estava fazendo completo, né? Era aquela parte mais criminal, eu conhecia e tal. Agora, no MP, não tem horário, sabe? Você não chega às 8 e sai às 4. Você tem que dar conta dos seus prazos, meu. E se for É, muita coisa, você vai trabalhar manhã, tarde e noite, sabe? Então, eu continuo trabalhando muito, só que não é estudo para concurso, não é aquela coisa assim, e se eu não passar? Como é que vai ser? Sabe? Eu tenho que acordar cedo para estudar. Ah, foi pouco. Não, cara. É trabalho, é diferente. Trabalho é muito melhor de lidar é, do que estudo. e o foco que você coloca na sua concentração quando você está lendo algo para o trabalho Sim. ali, para resolver de uma forma prática, é totalmente diferente. Você, Você, você fica 2, 3 horas, às vezes, direto em cima de um processo. Eu não me lembro de conseguir ficar 2 ou 3 horas em cima de um livro, direto. Eu sempre tinha que dar pausa. E eu sempre estava pensando, olhando o relógio, né? Será que está chegando no intervalo dos estudos e tal? É como você falou, o estudo continua? Continua demais. Eu preciso estudar, porque tem várias coisas que eu não sou especialista. Na verdade, a maioria. Eu não sou especialista em educação, saúde, eu não sou especialista em probidade. Então eu tenho que estudar isso tudo, só que é um estudo muito você diferente. É vai o estudo para ver um caso que concreto. onde você está hoje, você não vai precisar ser especialista em tudo. Mais na Nem dá, né? Nem frente, pode. mais na frente, acho que nessa fase é mais importante a gente ser mais generalista Sim, para entender e resolver cada coisa, que às vezes a maioria, pelo menos coisas, aí eu não falei no criminal, mas na parte de saúde e educação, que a gente consegue entregar resoluções práticas sem tanta complexidade de conhecimento, sim, sim. né? Muito mais você vê que você colocando um pouco do seu lado humano ali, as suas convicções, o que você já traz com você na bagagem que você vem, Sim. e juntando, óbvio, com conhecimento jurídico, você vai E conseguir, uma coisa você consegue associar e resolver. nesse campo, né, da atuação, algo que precisa ser dito sobre a assessoria no MP. Principalmente a gente que está entrando, mas eu acho que isso é para todo mundo. É uma instituição, eu nunca tinha visto nada igual. É uma instituição que não tem nada que eu precise que no campo jurídico, no campo de modelos de peça, kit de atuação, os CAUs, né, o Centro de Apoio Operacional, a gente tem grupo com todos os CAUs da infância, da saúde, eleitoral e tudo que você precisa
você consegue, né, alguém com paciência para poder te explicar, colegas com mais experiência. Isso Pernambuco é sensacional, eu já te dizia. já É dizia, mas eu sensacional. precisava conhecer para poder Com acreditar. certeza. E assim como você vai conhecer as melhoras que precisam ter na instituição, que sempre vão ter, né? Sim, sim. Rafael, cara, eu sei que tu já disse, mas eu vou te perguntar. Agora é o momento de profissionalmente também dar uma descansada, dedicar aí a Amanda, a vida familiar, mas Recomendar uns moleque, né? é bom, é bom, é uma outra mudança sensacional na vida da gente. Mas o que é que a gente pode esperar um pouco mais aí do Rafael Medeiros aí na frente? Cara, eu, Eu assim, já imagino, cara, eu já sei. Que eu é te mesmo. conheço, é um cara inquieto, eu até já sei, mas eu vou esperar tu falar. Mas se tu não disser, eu digo. Eu não tenho pretensões. Eu não sei se eu tô te decepcionando. Cara, tu não tem, porque tu tá num momento de que é para tu ter que curtir esse momento. Sim, Mas eu já vejo que lá na frente, e aí sem prazo de validade, sem dizer quando, tu vai voltar, porque tu tem um potencial e tem muita vontade de ajudar as pessoas. Então isso aqui que tu está falando hoje aqui está ajudando muita gente. Então tu vai voltar. Eu não acredito que tu vá voltar lá para graduação, nem talvez no após, mas eu acredito que tu vai voltar mais à frente com o teu projeto aí do APA ou um outro projeto e o eu pessoal vejo falando aí do APA que de o novo. APA, cara, é um conselho lá na frente quando tu acalmar, eu acho que tu vai voltar e eu acho que tu deve voltar, porque através dele tu vai compartilhar, porque aqui a gente está em 1 hora de Sim, live, mas sim. talvez aqui a gente não tenha conseguido falar. Tem muita gente perguntando quantas horas estudava por dia, como é que estudava, era livro, Sim. era PDF, era não sei o quê. E Então, você sabe que eu sou apaixonado por passar informação, né, cara? com Sempre me faz certeza. muito bem, cara. Me faz Cara, muito você bem. gosta de dar aula, você gosta de falar, você gosta de se comunicar e se comunica bem, ensina. Então, isso não pode ficar para trás. Tu vai ver que vai chegar um momento em que isso vai tocar forte aí no teu coração, tu vai Ah, dizer, essa pô, tô galera bem nisso aqui. falando aí da Ó, experiência com o APA, isso é pesado demais para tá mim. vendo aí, ó? Mudou minha vida, ó. Tem que voltar, melhor investimento relacionado. Então, Obrigado, cara, pessoal. Obrigado. tá Do fundo mudando do vida de coração. gente, cara. Ainda vai fazer isso muito, Rafael, cara. Eu não tenho dúvida Eu, que isso vai assim, vir. agora, o que abrindo no meu coração, né? O que eu estou me envolvendo no campo dos estudos, que eu não consigo parar de estudar, né? Eu preciso estudar. Com o mercado financeiro. Eu acho uma saída e algo importante da gente saber lidar, sabe? Saber investir nosso dinheiro, saber conhecer um pouco disso. Eu até hoje conhecia de forma muito superficial e agora quero conhecer um pouco mais. Esse é o meu campo de estudo agora. Eu sempre tive isso, um campo de estudo. Filosofia, às vezes mercado financeiro. Mas nesse campo, por mais que eu ache ele muito interessante, eu tenho essa limitação, que é eu não sou profissional disso, então eu não vou poder ajudar as pessoas nisso. E eu preciso, de certa forma, até para me sentir completo, ter realmente alguma coisa que eu estou passando para os outros, ou que eu estou compartilhando ali. E o que você se sente, Rafael, especialista, né? Estudar. Né? Eu gosto de treinar, por exemplo. Eu sou especialista nisso? Não sou. Eu gosto de entender o mercado financeiro. Sou especialista? Não sou. Mas eu acho, né, que tenho algo a melhorar na vida das pessoas com o estudo. E não só de mostrar método, até porque isso é tudo muito. Existem alguns métodos que podem aprovar as pessoas, não dá para ficar falando só em um. Mas também de tentar tocar o coração das pessoas em usar o estudo para melhorar de vida, para melhorar a vida da família, sabe? Isso mexe muito comigo. Ver uma pessoa que está, às vezes, numa situação difícil, financeiramente está mal, às vezes até o humor está baixo por conta disso, e conseguir convencer aquela pessoa de que o estudo pode mover a vida dela, sabe? Isso mexe comigo. Então, realmente, é como você falou, eu sou meio inquieto.
né? Pode ser que um dia saia essa decisão aí novamente, mas Eu tem acho que vai que se envolver com muito mais coisa, cara. É isso daí, vai vir um livro, vão vir também já mentorias, enfim, pensei. outras. O É, Apo, inclusive, pode virar um livro. Isso daí eu já tenho até um esboço aqui da época. Rafael, a gente sempre se identificou muito em muita coisa, né? Eu me identifico muito. Às vezes o pessoal me pergunta, assim, eu sempre gostei muito de estudar desenvolvimento humano, comportamento. Sempre foi uma paixão minha de estudo. Sim, Tanto que de uns anos para cá o direito ele não tocava mais o meu coração, no sentido de eu gostar de falar. Né? Eu também tinha tomado essa decisão lá atrás de, cara, eu não vou mais dar aula sobre direito. Que posteriormente vários alunos vinham conversar comigo e falavam que as mudanças vieram em decorrência de conversas como nós estamos tendo agora. sim, E, fora o estudo de finanças, esse estudo do comportamento humano para o dia a dia da nossa atividade, ele é fundamental. sim, Assim, vai enfrentar ainda tantos casos, tantas crianças com abuso, casos de suicídio, casos de guarda, de adoção. E aí fora, eu não estou nem tratando do criminal, sim. acaba sendo um pouco mais técnico, mas situações que você, com tudo que você passou, o conhecimento que você adquiriu, você vai poder ajudar essas pessoas. Você vai procurar no livro de direito, não vai encontrar nunca. Né? O Rafael. A prática é só vivendo mesmo, e isso é o maior desafio. Né? Eu sempre falo, a coisa que mais mexeu comigo do Ministério Público, uma das mais, né, é a complexidade. E que eu vejo como um desafio, que eu vejo como algo positivo, porque você tem que lidar com muita coisa que não está em livro, muita coisa que realmente envolve sentimento, mas você tem que tirar um pouco daquele sentimento e conseguir agir no caso concreto. Você tem que ter sensibilidade para ouvir uma pessoa que está precisando de um medicamento, mesmo que às vezes você esteja com não sei quantos processos atrasados na fila, sabe? É um equilíbrio meio que geral que um promotor de justiça tem que ter. Tem a equipe que tem que lidar, né? Muita responsabilidade ao mesmo tempo. E quanto mais se vive, mais a gente fica bom nisso, né? Mais a gente vai pegando alguns elementos e vai melhorando isso aí. Para a gente partir para o final aqui, eu tenho só duas perguntas para te fazer. Na verdade, é uma pergunta e o outro é mais uma dica para a turma. Nessa trajetória, tá? Teve algum ponto dentro dessa tua trajetória lá de trás, até aqui, que foi assim muito marcante para ti, algum ponto que particularmente assim mudou teu, ou virou a chave em algum momento, tocou teu coração. Sim, foi um desafio, foi o maior desafio que tu teve nesse período. Só se tu Sim. lembrar. Cara, eu não sei porquê, mas vem na memória quando você fala isso, um concurso que eu tomei pau. Né? Eu acho que você falou mais nesse sentido, cara, vai pelo estômago. O que aparecer é porque é isso aí, né? E vem sempre isso à mente, que foi a reprovação no concurso de delegado de polícia em Santa Catarina. Foi o primeiro que eu fui para a segunda fase, um lugar que eu queria muito passar, uma prova que eu queria muito passar, Já e eu estava não se imaginando passei. na praia. Sempre me imaginando na praia no sol, mas lá era frio, né? Deus sabe o que faz, aqui é quente. E foi uma decepção que eu não consigo explicar. Foi a única reprovação que eu chorei de soluçar mesmo, igual um menino, e me marcou. Não sei se me ajudou a melhorar, eu acho que só me deu mais maturidade. Talvez tenha colocado meus pés um pouco no chão, eu estava muito metido a besta essa época, sabe? Tô bem e tal, sei tudo, né? Achei injusta a correção, e talvez eu tivesse que tomar pau mesmo, talvez eu não tivesse preparado ainda. Foi uma pá de maturidade nas minhas costas, mas foi muito sofrido, muito difícil, e eu não esqueço desse momento, sabe? Eu acho que ele deu uma reviravolta
até em como eu estudava. Ó, vamos botar o pé no chão, vamos ser mais responsável e vamos continuar, sabe? Não é que eu mudei tudo lá naquele momento, mas talvez os meus sentimentos eles foram reequilibrados ali, sabe? Entendi, entendi, perfeito. Rafael, deixa aí, puxa aí da tua mente, do teu coração, deixa uma mensagem pra galera aí que tu É pode, difícil, hein? eu sei que tu pode impactar aí com a mensagem. Cara, a mensagem que eu tenho, ela é muito, muito óbvia para mim. Você pode ser o que você quiser, sabe? Eu gosto de trabalhar esse tema porque ainda tem muita gente que fala assim, aí vem um besta e, ah, professor, mas se o cara não tem as pernas, como é que ele vai ser jogador de futebol? Cara, eu não estou falando disso. Né? Eu estou falando assim, dentro das limitações físicas e emocionais que a gente tem, a gente pode ser muita coisa. Cara. A minha história demonstra isso. Formei em escola pública, fiz o ensino médio em uma escola, em um colégio cursinho extremamente ruim, consegui entrar na faculdade, fui um aluno ruim e decidi mudar. Hoje em dia eu estou num cargo que poucos dos meus colegas de faculdade que tinham notas altíssimas estão. Vários não conseguiram. Não me acho melhor do que eles. Na época, inclusive, as notas deles sempre foram muito melhores que as minhas. Mas a mensagem que isso passa é que a gente pode mudar. E pode ser agora, entende? A gente só tem que ter esse poder de decisão e arcar com as nossas escolhas. Vai ser sofrido, vai ser doído. Né? Eu me lembro de ter criado o hernia de disco com essa hernia de disco com os estudos. Quando eu vim fazer a prova da PCCE, eu estava tão nervoso que estourou minha segunda hernia de disco no avião que é, eu senti o negócio saindo das minhas costas. Os médicos às vezes nem acreditam nisso que eu falo, mas eu tenho certeza. Eu senti a hora de tão nervoso, de tanta dor nas costas, eu senti a hora que a protusão saiu, sabe? É muito doído, é muito sofrido, é muito difícil, mas você pode ser o que você quiser. Você tem que colocar uma carga em cima daquilo e o seu sonho ele vai se aproximar. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas você tem condição de ser aprovado num bom concurso público. Você tem condição de ser um bom advogado dentro das suas possibilidades. É só pagar o preço. Então, a minha dica para quem chegou aqui, eu não acho que eu cheguei no fim da linha, tem muita coisa ainda para fazer, mas já me sinto realizado e já acho que eu cumpri uma boa parte do que eu me propus. Então, estando desse ponto, o que eu tenho para dizer para as pessoas é vale a pena, sabe? Continue. Cara, eu posso dizer uma coisa, a Amanda sabe disso, eu vou dizer, eu acho que eu nunca disse diretamente pra ti, cara, mas eu sou teu fã. Velho, não, de boa, eu não Sempre conheço. quis pegar o mesmo peso que eu na academia. Ah, tem uma foto que eu mandei, nossa, treinando Uhum. lá, eu bem fininho, bem magrinho. Compartilha aquilo não. Não, não. É, não, mas num período também que eu me preparei para concurso, eu conheci muita gente. Cara, mas eu nunca vi, sério, Rafael, eu nunca vi um cara tão dedicado, tão disciplinado, velho, como tu. Assim, eu acho que tudo que tu tá passando é um reflexo, é uma consequência de tudo que tu construiu atrás. Eu vi a tua dedicação, que acorda 4 horas da manhã para estudar. A gente fazia isso, se ligava, até se falava esses horários, né? Mas, assim, Obrigado. teu ritmo era bem insano, muita disciplina, muita dedicação, muita organização, com horário, com tabela, com tudo. Eu acho que isso tu explica pra galera no APA, né? Cara, mas assim, parabéns, velho. Parabéns. Fazia tempo que eu queria ter essa conversa. Que bom que foi nesse projeto, que na época Sim. nem nem estava pensando nisso, mas assim, fico muito feliz de a gente estar tendo essa conversa, de hoje a- ter se profetizado aí, estar no Ministério Sim. Público. Eu recordo quando tomou posse,
que começou a trabalhar no primeiro dia, até mandei mensagem, cara, seja bem-vindo agora como colega, né? E, cara, tô Foi marcante de isso. verdade, velho. Muito feliz. Você é um cara que merece. Parabéns pra você, pra Amanda, essa guerreira aí que tá do seu lado, lhe ajudando em todos os momentos e segurando a onda com você, cara. Vocês merecem demais. E você sabe que puder ajudar, conte comigo. Nós estaremos aqui, viu? Pra sempre, meu irmão. Obrigado. Como sempre. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo, inclusive, né, por ser meu professor agora. Quase tudo que eu preciso, eu continuo te perguntando. Cara, é sempre assim. Mas A gente vai estar sempre nesse ciclo. Uma hora você, eu que vou estar lhe perguntando. E uma hora você vai tomara que eu saiba responder. desenrolar talvez uma área, uma linha ali Sim. que eu não vou ter conhecimento e eu vou lhe buscar. E eu posso já te perguntar muitas coisas que eu não sei relacionadas a estudo aqui, por exemplo, que eu não conheço um cara estudante, mais estudante profissional que tu, Rafael, cara. Não conheço. Vamos, E eu gosto de vamos estudar, viu, evoluir cara? isso, né? Eu gosto de estudar, mas eu não conheço um cara que seja um estudante profissional como tu, velho. Não conheço. Tem que. O Rafael perguntando, vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo aqui a live. Eu vou subir lá num canal novo, no Anderson Gomes, no YouTube também. Ainda vou criar a copyzinha, a legenda, Rafael. Eu te mando depois que tiver salvo. Massa. E, cara, Aí, galera, obrigado. compartilha também, viu? Vou compartilhar, Compartilha pode com quem deixar. puder. Quando subir lá e tudo, eu vou mandar. Obrigado. Amanda, parabéns. Parabéns, velho. Parabéns para vocês dois. Feliz demais. Muito feliz, assim, por tudo, velho. Por estar aqui hoje, por a gente estar falando sobre isso e por o momento que você está vivendo. Sabe? Quando a gente vem do coração mesmo, que a gente fica feliz por um amigo tá se sentindo realizado, velho. Parabéns. Fica até Obrigado emocionado, por né? tudo. Pelo apoio, pela parceria e que continue. Se Deus quiser, cara. Muito obrado. Boa noite. O pessoal que está nos Boa acompanhando noite, aí, fique com gente. Deus. Obrigado Valeu a pela todos que acompanharam. participação ativa aí, né? A turma falou bastante. Não deu para responder tudo, mas isso aqui vai ser o primeiro de muitos bate-papos que Sim. nós vamos ter ainda sobre diversos temas em diferentes momentos. Muito obrigado a todos. A quem está assistindo online, a gravado, a quem está assistindo ao vivo. E até a próxima, né, Rafael? Se Deus quiser. Isso. Valeu, meu irmão. Um Valeu, abraço. meu irmão. Valeu, Boa pessoal. noite, gente. Boa Bom noite. descanso a todos. Até mais.